Contabiliza aí. Meu nome é Douglas Gomes Filho, eu sou fundador do canal Meu Contador e sou colunista do Portal Contábeis. Seja muito bem-vindo à minha coluna. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como funciona a contabilidade nos Estados Unidos e qual é o papel do contador nos Estados Unidos. Como é que é a estruturação de um profissional, como é que funciona isso. E eu queria, antes de mais nada, agradecer vocês pela audiência, pedir para que vocês curtam o canal e nos acompanhem, tanto no Portal Contábeis quanto no Meu Contador. E espero que vocês gostem do conteúdo que eu vou começar a trazer para vocês aqui periodicamente. Então vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos. O contador nos Estados Unidos, né, ele é um profissional muito valorizado. O contador nos Estados Unidos, ele para poder exercer a profissão de forma completa, ele precisa ter uma certificação, que é chamada de CPA, Certified Public Accountant. Ou seja, ele além de se formar na faculdade, né, em todas as matérias, depois ele passa por uma prova, na verdade são 4 provas, onde você se torna apto a poder exercer a profissão nos Estados Unidos, e aí você se torna um CPA. Um CPA nos Estados Unidos é um profissional muito valorizado atualmente, porque é um profissional que ele se torna muito mais estrategista do que simplesmente alguém que exerce uma função de despacho governamental, ou seja, não é aquele profissional que é muito visto porque tem uma série de obrigações acessórias que o governo impõe, exige, como é no caso nosso aqui do Brasil. Ele funciona muito mais como um estrategista, como um profissional que entende a contabilidade, que entende as questões tributárias e ajuda a empresa a se desenvolver no quesito de análises, de interpretação do contexto empresarial. Para você se tornar um CPA nos Estados Unidos, um contador que se forma no Brasil, ele pode se tornar um CPA nos Estados Unidos. Ele tem a condição de se tornar um CPA porque existe um acordo, né, bilateral, onde quem se forma no Brasil pode validar o seu diploma nos Estados Unidos. Isso é feito através do Conselho Federal de Contabilidade aqui do Brasil, então você pode sim ter o seu CPA. A questão é que você precisa de pré-requisitos para isso. Primeiro que você precisa ter fluência em inglês, porque as 4 provas, além de serem provas focadas em questões muito técnicas e que você precisa estudar muito para passar nessas provas, essas provas são em inglês e em inglês técnico. Então você precisa ter sim, o ideal é que você tenha proficiência em inglês para que você faça as provas e consiga ter o resultado que você espera, ou seja, além de validar o teu diploma, você consiga ter o CPA, a certificação pública dos Estados Unidos, para que você possa exercer esse papel nos Estados Unidos. Além disso, eu acho que é muito legal a gente falar sobre a importância do contador nos Estados Unidos, a valorização desse profissional nos Estados Unidos, porque, em teoria, nos Estados Unidos, o processo contábil, o processo de desenvolvimento de tudo isso, ele é simples. Né? Ele é mais simples, não é que ele é simples, é mais simples do que no Brasil. Por ser mais simples que no Brasil, as pessoas acham então que se não tem tanta obrigação acessória, se não tem tantas questões tributárias que envolvem, tem também nos Estados Unidos, nós temos uma série de regras tributárias que você tem que acompanhar, elas também mudam ao longo dos anos, mas a gente não tem aquele impacto violento que a gente tem no Brasil com aquela quantidade imensa de legislação e de mudanças legais que ocorrem o tempo todo aqui. Então, isso dá um pouco mais de estabilidade para o profissional. E o profissional lá se concentra muito, como eu falei já anteriormente, na questão mais estratégica, ou seja, ele se posiciona como um profissional que ajuda o empresário a desenvolver e a construir melhor o seu negócio. Ou seja, inclusive por isso que ele é um profissional muito bem, que se posiciona muito bem qualificado para isso. Ele precisa passar nessas provas, ele precisa ter conhecimento, ele precisa deter conhecimento, inclusive, sobre negócios, não só questões tributárias, mas ele é muito valorizado nos Estados Unidos, porque ele é um profissional que, por deter muito conhecimento, ele tem muito a agregar valor nessa relação com os clientes. Nos Estados Unidos, a contabilidade não é obrigatória, ou seja, as empresas não estão obrigadas a ter um contador. Mas as grandes empresas, ou as empresas que valorizam e que querem crescer, elas sempre têm esse profissional trabalhando para elas de alguma maneira, porque é a forma que elas entendem de estar mais compliance com o governo,
né? E também de usar a contabilidade como uma ferramenta estratégica, ou seja, usar toda a língua contábil, né? Traduzida isso para indicadores, para questões que fazem com que você entenda melhor o teu negócio e tome melhores decisões e decisões mais estratégicas. Então, a questão de você ter um CPA trabalhando junto com você, naturalmente não é uma pequena empresa, às vezes não consegue pagar pelo serviço de um CPA, porque o CPA é um serviço bastante valorizado nos Estados Unidos, mas as empresas que podem e conseguem fazem isso porque sabem que ele é um profissional estratégico. E apesar da contabilidade não ser obrigatória, porque na verdade a obrigação que você tem no final do exercício, no final do período, é entregar os formulários para o IRS, que é a Receita Federal Americana. Então você não tem obrigatoriedade de apresentar a contabilidade a ninguém, como é no Brasil que você tem que ter um contador assinando por determinadas coisas. Lá você não tem a obrigatoriedade. Mas quando as empresas, até para se sentirem mais confortáveis e saberem que estão realmente compliance, por questões até de auditoria depois, elas usam o trabalho dos CPAs para fazer toda a checagem da legislação, se a legislação foi aplicada corretamente, se eles não estão pagando imposto a mais do que deveriam ou a menos, e usam esse profissional também de forma muito estratégica para avaliar os seus números, entender melhor como eles podem usar as despesas, se as despesas estão sendo usadas corretamente, como que estão os indicadores dessa empresa. Então, o CPA, como eu já falei e reforço, é um profissional, apesar da contabilidade não ser obrigatória, ele é um profissional muito qualificado e muito requisitado, inclusive, nos Estados Unidos. E assim, como a gente tem escritório nos Estados Unidos, a gente sabe que essa é uma mão de obra que está sendo muito requisitada, porque hoje tem falta de mão de obra nos Estados Unidos, né? A gente conversa com os pares, com os colegas lá, e eles dizem, olha, hoje a gente tem falta de profissionais qualificados com certificação para trabalhar, porque tem demanda, mas a gente não tem profissional suficiente para atender essa demanda. Então, são profissionais altamente qualificados que, com certeza, têm uma remuneração, um ganho, né, no período de um ano, muito superior a uma média de mercado do Brasil, por exemplo, de um contador. Então, a contabilidade dos Estados Unidos é muito bem valorizada, porque ela é estratégica, né? E lá nos Estados Unidos, como todos sabem, não pagar corretamente os impostos pode ser um problema muito sério para os empresários, então todo mundo leva isso muito a sério também. Então, por conta disso, a gente tem uma valorização muito maior do profissional nos Estados Unidos como um CPA do que a gente tem de um contador habilitado aqui no Brasil, tá bom? Então, acho que assim, para a gente finalizar, né, a gente falou das questões tributárias, que as questões tributárias lá são muito mais simples, o ideal é que você tenha proficiência em inglês, e eu acho que mais importante de tudo, porque existe sempre um medo no Brasil, né, de que eu sempre ouço isso, você acha que a contabilidade vai acabar por conta da tecnologia, por conta das revoluções, das evoluções de tecnologia e ferramentas que estão acontecendo? Eu entendo que não. Eu entendo que o que vai haver é uma mudança do papel e do posicionamento do contador, né, como é nos Estados Unidos, e o contador que é qualificado e que estiver preparado, ele vai estar cada vez mais vai estar se reposicionando, e como tal, ele vai estar cada vez sendo mais requisitado para questões muito mais estratégicas, e com isso ele vai ser muito mais valorizado do que simplesmente agir como um despachante do governo que precisa preencher um monte de obrigações acessórias e trabalhar muito mais para o governo do que trabalhar hoje para o cliente que paga essa conta, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, contabiliza aí que logo a gente vem com mais novidades. Forte abraço.